Vamos trazer informações do Peixe, que tem muitos desfalques para esta noite na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como se preparou o Peixe para esse jogo importantíssimo na Vila Belmiro, Jordão? O Santos Futebol Clube, que não folgou após a partida contra o Bragantino, se reapresentou na segunda, treinou ontem terça-feira e hoje joga contra a equipe do Grêmio. O Peixe, inclusive, que não perde há 4 jogos na competição, não é derrotado pelo Grêmio jogando em casa desde 2019, mas tem o título de ser o segundo pior mandante do Brasileirão. E hoje o Juan Pablo Vojvoda não contará com o Vitor Hugo, o Gabriel Montempo e o Neymar Júnior, todos eles entregues ao departamento médico. Além do mais, o Juan Pablo Vojvoda tem uma bela lista de pendurados, começando com Mike, o zagueiro João Basso, outro defensor Luizão, Souza, Zé Rafael e Tiquinho Soares. Com base nisso, um provável Santos vem com 2 mudanças comparado ao jogo anterior, começando com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela lateral direita, Adonis Frias retornando à zaga, fazendo dupla com o Luan Pérez e o Escobar retornando à posição na lateral esquerda. Meio de campo formado com João Schmidt, Zé Rafael, Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser, e para o ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos num 4-4-2. Jordão, tá aí, portanto, a provável escalação do Santos, né? A princípio, temos 2 mudanças, aliás, 3 mudanças, comparado ao time que empatou em Bragança Paulista. Temos o retorno provável do Frias, claro que isso ainda deve se confirmar, né? Vamos aguardar, mas o Frias pode retornar à titularidade no lugar do Alexis Duarte. Temos uma mudança importante nas 2 laterais, né? O Mike, por opção técnica, deixa o time titular, entra o Igor Vinícius. Também lembrando que é preciso aguardar, porque o Mike pode acabar pintando como titular, mas foi testado o Igor Vinícius no treinamento de ontem como titular. O Gonzalo Escobar substituindo o Souza do lado esquerdo. Souza que jogou a última partida e o Escobar cumpriu suspensão, agora retorna à titularidade. Jordão, são 3 mudanças, né? O Frias, que olhando o cartão de visita do Frias versus o cartão de visita do Alexis Duarte, o Frias empolgou um pouco mais o torcedor santista e nós, né, da Crônica Esportiva. Do lado direito, o Mike, que, na minha opinião, não fez um jogo ruim contra o Red Bull Bragantino, mas também não brilha, né? E o Igor Vinícius é sempre uma sombra interessante do lado direito, até porque o Vojvoda parece gostar muito do Igor Vinícius jogando por ali. E o Escobar, naturalmente, retornando à titularidade, já que quando foi suspenso, Jordão, vinha fazendo grandes jogos, então era natural o Escobar retomar essa titularidade. Como que você avalia essas mudanças do treinador Juan Pablo Vojvoda? São 3 mudanças importantes no sistema defensivo, Jordão. Eu avalio muito bem, eu entendo que o Santos está bem armado e tem uma evolução, pelo menos no plano tático, do que foi contra o Bragantino. Hoje, com as entradas do Adonis Frias principalmente, eu entendo que o Santos na bola aérea está mais protegido, porque Alexis Duarte e Luan Pérez não é uma boa dupla de zaga para combater o jogo aéreo das equipes adversárias, e hoje o Santos tem uma grande ameaça aérea, e estamos falando do André Henrique, um jogador de mais de 1,90, que é atacante do Grêmio, e ele que inclusive fez gol de cabeça jogando um Grenal. Então o Santos se protege um pouquinho melhor nesse quesito. Eu vejo que a entrada do Igor Vinícius é para trazer uma profundidade maior ao time, justamente pelo lado direito, porque no jogo contra o Bragantino, o Mike praticamente não subiu tanto ao campo de ataque, ele chegava ali da linha do meio de campo e não fazia a ultrapassagem, muitas vezes ficavam isolados ali ou o Álvaro Barreal ou o Benjamin Roleiser, sem ter opções de passe. O retorno do Escobar eu vejo que é importante também, porque o Santos, daquele lado, vai ter que enfrentar o Alisson, que é um jogador jovem da equipe do Grêmio muito bom e que tem um drible interessante e uma boa velocidade. Então o Escobar ali, defensivamente falando, ele é superior ao lateral esquerdo Souza, e eu acho que o Santos sai ganhando nesse quesito. Com relação ao ataque, eu gosto.
O Santos Futebol Clube, com esse mesmo ataque no primeiro tempo contra o Bragantino, deu muito resultado. O problema é que justamente a pontaria dos jogadores não foi a melhor, porque no primeiro tempo, no geral, o Santos conseguiu dominar o Bragantino, o Santos criou oportunidades e conseguiu fazer transições, principalmente com a movimentação do Lautaro Dias. Então eu vejo que o Santos está muito bem armado e comparado ao jogo passado, o Santos deu uma evolução, pelo menos no 11 inicial. E lembrando, né, Jordão, que pode pintar ainda o Alexis Duarte na vaga do Adonis. O Adonis, é claro que o Santos trata com cautela, ele treinou no dia de ontem, então a tendência é que ele seja o titular, mas pode acontecer disso mudar até o momento do jogo, né? Se o Adonis não se sentir bem, enfim, tem ali um desconforto na panturrilha que o Santos está acompanhando, a tendência é que vá o Adonis como titular, mas não se surpreendam se na hora do vamos ver a escalação nós tivermos ali o Alexis Duarte. E do lado direito vai o Igor Vinícius. A princípio vai o Igor Vinícius por opção técnica, né? E o Mike vai para o banco de reservas. Olha, Jordão, Adonis Frias no lugar do Alexis Duarte. Fico mais confiante com o Adonis. O Adonis foi melhor do que o Alexis Duarte, comparando as estreias, comparando também até o segundo jogo do Adonis Frias. Então, eu acho que o Santos ganha um pouco na bola aérea. E o Adonis me passou mais segurança do que o Alexis Duarte. É claro que eu não estou falando aqui que o Alexis Duarte não serve. Não, é muito pouco, né? É muito pouco tempo. E não dá para você avaliar um jogador apenas por um jogo. Mas olhando os cartões de visita, né, eu entendo que é mais seguro para o jogo de hoje colocar o Adonis Frias, né? Se ele estiver bem fisicamente, eu acho que acerta o treinador Juan Pablo Vojvoda ao colocar o Adonis Frias ao lado do Luan. Do lado direito, Jordão, eu tenho preferência pelo Mike, eu já deixei isso muito claro aqui. Eu não gosto muito do Igor Vinícius. Agora, o Igor não jogou mal contra o Atlético Mineiro, né, Jordão? Foi a última partida que o Igor Vinícius fez como titular, foi justamente na Arena MRV. O Igor Vinícius jogou bem. Então, o treinador Juan Pablo Vojvoda gosta do Igor Vinícius. Então, se ele gosta, se ele confia, se ele acredita no Igor Vinícius, natural que ele coloque o atleta para jogar. Eu, Marcão, particularmente prefiro o Mike. Meu gosto pessoal. Eu gosto mais do Mike do que do Igor Vinícius. E do lado esquerdo, Jordão, eu acho que é isso mesmo, né? O Escobar hoje é titular da lateral, vinha bem quando levou o terceiro cartão amarelo e agora, claro, cumpriu suspensão. Precisa voltar e retomar a titularidade. Jordão, eu acho que o Santos hoje, a gente vai falar do Grêmio daqui a pouquinho, eu acho que o Santos hoje é favorito jogando na Vila Belmiro, precisa se impor, é isso que estamos vendo com o Juan Pablo Vojvoda, né? O Santos é um time que gosta de propor o jogo, o Santos é um time que busca o gol desde o primeiro minuto, o Roleiser é claramente, né, o ponto de desequilíbrio desse time do Santos Futebol Clube, precisa jogar, Jordão. É fundamental que o Roleiser decida, que o Roleiser seja protagonista, que ele apareça mais pro jogo. A gente tem visto o Barreal com papel de protagonismo muito superior ao Roleiser. Então a minha preocupação está justamente no setor de criação, Jordão. A minha preocupação está justamente no Roleiser. O Roleiser não tem entregado aquilo que se imagina. Até acho que o treinador Juan Pablo Vojvoda precisa descobrir alguém na base que na ausência do Neymar, que na ausência do Vitor Hugo, consiga fazer esse papel. O Santos está muito refém do Roleiser. Não tem um jogador dentro desse elenco do Santos, quando não temos o Neymar, quando não temos o Vitor Hugo, que tenha características, né, de um meia de criação. Quem sabe esse jogador possa estar na base. Eu não sei o que está acontecendo com o Bernardo. Será que o Bernardo não pode ser um jogador que seja testado nesse cenário, nessa situação? O Santos depender do Roleiser me preocupa demais. É um jogador que não consegue ser protagonista, é um jogador que se esconde dos jogos, né? E aí me preocupa muito. Então, eu acho que o bom jogo do Santos hoje passa necessariamente pelo Roleiser. Se ele quiser jogar, se ele estiver afim, eu acho que o Santos tem tudo para vencer. Agora, se ele estiver na nhaca, que normalmente está, na nhaca que estava em Bragança Paulista, aí pode ser um problema. Aí, mais uma vez, vamos ter que apostar as fichas no Álvaro Barreal. Esse sim, esse tenta, esse não se esconde, esse busca o gol. Do Guilherme e também do Lautaro Dias. Tá faltando muito do Roleiser. Até agora, muito mais nome do que bola. Agora, Jordão, vamos às antes de falar do Grêmio, vamos aos relacionados, meu caro Thiago Jordão.
Vamos aos relacionados. Ontem, melhor dizendo, o Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas para o jogo de logo mais. Ele selecionou 2 goleiros, começando com o goleiro Gabriel Brazão e o outro arqueiro Diógenes. Para a zaga, ele relacionou Luan Pérez, Adonis Frias, Alexis Duarte e o defensor Zé Ivaldo. Para as laterais, Escobar, Souza, Mike e Igor Vinícius. Os volantes e meio-campistas escolhidos foram Zé Rafael, o Tomás Rincon, João Schmidt, o William Arão, Benjamin Roleiser, Álvaro Barreal e o jovem garoto Ian. Já para o ataque, Tassiano, Guilherme, Lautaro Dias, Tiquinho Soares, Gustavo Cabadeiro, Robinho Júnior e Bilal Brahimi foram os escolhidos. Tá aí, Jordão. Mais uma vez, o André Quintino ficou fora dessa lista, Jordão? Fora de novo. Tá fora de novo o André Quintino. Que coisa, hein? O garoto não joga realmente. Fora de novo. Mais um jogo aí que o treinador Juan Pablo Vojvoda não relaciona o garoto, jovem jogador da base. 23 anos já o André Quintino, hein? Que coisa, hein? Mais um treinador que não consegue ver potencial do André Quintino, mesmo treinando. Sempre que você vê os vídeos da Santos TV, você pode reparar que o André Quintino tá ali, tá treinando, todo dia chega no horário certinho, cumpre ali, né, a carga de trabalho, treina, se prepara, mas na hora da definição dos relacionados, ele acaba ficando de fora, o André Quintino. Então tá aí o Santos Futebol Clube com os 24 jogadores relacionados. São 4 zagueiros, né? São 4 laterais. Veja que ele relaciona também agora 4 laterais. Pro último jogo foram apenas 3. O Ian volta a ser relacionado no meio-campo e o Robinho Júnior mantido entre os relacionados, né, Jordão? O Robinho, mais uma vez, no banco de reservas. Espero que o Vojvoda, se precisar de um atacante de velocidade, olhe pro Robinho e acredite nele, né, Jordão? Com certeza, e pensando também que o Santos vai enfrentar um Grêmio que tem um time de certa forma não tão velocista, principalmente do lado esquerdo com o Marcos Rocha, que é um jogador de uma certa idade para os parâmetros do futebol, pode ser um jogo interessante para o Robinho Júnior conseguir algumas arrancadas no contra-ataque, jogada com algum drible, coisas do gênero, para o Santos conseguir se destacar no campo ofensivo. E eu faço um destaque aqui, Marcão, com relação aos relacionados. O Basso foi cortado da lista. Opa! O João Basso Ih, mamãe! Opa! Cortaram o João Basso TV? Foi isso mesmo. Os bastidores hoje desfalcados, hein? Atenção, hein? Você que é fã dos bastidores como eu sou, né? Aliás, parabéns à Santos TV pela qualidade do material nos bastidores do Santos. Jordão, não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa. O Basso dá um brilho a mais. Eu espero que o Basso, mesmo fora dos relacionados, Jordão, né, que ele compareça aos vestiários, que ele possa palestrar, que ele possa trazer aquele ar, né, de modelo que ele traz aos vestiários da Vila Belmiro. Então, fico triste, não pela parte esportiva, Jordão, fico triste porque a arte perde, né? Claramente perde a Santos TV. Desfalque, hein? Desfalque. Mas se de um lado a Santos TV perde, o Santos pode ganhar, né, Marcão? O João Basso não vai pro jogo hoje. Ele é um dos jogadores que foi cortado da relação de atletas para enfrentar o Grêmio nesta partida válida pela 26ª rodada. E dessa vez, o Juan Pablo Vojvoda, nesta relação de jogadores, ele corta também um goleiro para trazer justamente outro lateral. Que no jogo anterior, o Santos só tinha um lateral esquerdo disponível, que era o Souza. No banco de reservas, o Peixe tinha ali o Igor Vinícius, além, claro, do Mike, que estava jogando como titular. E isso prejudicou um pouco o planejamento do jogo, porque as câmeras da transmissão flagraram o Mike dizendo ao Juan Pablo Vojvoda que não estava conseguindo aguentar o ritmo imposto pelo Bragantino com a entrada do Fernando e também do outro jogador pelo lado do campo. Então, o Juan Pablo Vojvoda ele se viu ali meio que com problema, porque ele tinha um lateral direito que já não estava aguentando o ritmo do jogo, só que tinha um lateral esquerdo com cãibras. E aí ele teve que optar pela retirada do Souza, a entrada do Igor Vinícius, e o Santos praticamente perdeu o lado direito do campo ofensivo. Perfeito, ó, o chat participando do canal Varanda Futebol Debate, Ricardo Moura Salles. Tá dizendo aqui, André Quintino, o curioso caso do atleta que treina, nenhum clube quer contratar, ganha salário e nunca jogou. Isso com 23 anos. É curioso, viu, Ricardo? É curioso. Esse caso é um dos casos mais curiosos da história do Santos, né?
Esse caso, realmente, ele vai entrar no Guinness aí, o Andrei Quintino, pelo tempo que tem no clube, né? Pela quantidade de treinamentos que já realizou, pela quantidade de treinadores que já avaliou esse garoto e ninguém aprova. E ele continua lá. Esse caso do Andrei Quintino é curioso e vai entrar no Guinness Book, com toda certeza. É curioso, é curioso. E será que vem outra renovação, hein? Essa é a pergunta que não quer calar, hein? Será que o Marcelão vai renovar com o Andrei Quintino de novo, hein? Se renovar, pede música no Fantástico, hein? Se renovar, vai pedir música no Fantástico. O Marcelo Teixeira será a terceira renovação em 2 anos de gestão, hein? Ele renovou em junho de 2024. Ele renovou, aliás, em julho de 2024 ele renovou por 1 ano. Em julho de 2025 ele renovou por 6 meses. E agora o contrato dele está vencendo de novo. Será que o Marcelão vai renovar, hein? Se renovar, pode pedir música no Fantástico. Marcelo Pirillo Teixeira, o homem é quente, o homem é bom. Esse é corajoso. E o nosso conselho sempre atuante. Eu gosto do conselho. Conselho do Santos. Esse é um conselho atuante, né? Fiscalizador. É um conselho bom. Nosso conselho deliberativo, eu gosto do conselho do Santos porque a gente pode ficar tranquilo, né? A gente pode ficar tranquilo, pode entregar as chaves do clube para o conselho, que tá tudo bem, eles cobram mesmo, eles são atuantes, eles investigam, eles, né, são fiscalizadores. Eu gosto do nosso conselho deliberativo, né? Eu vejo muita gente falando mal do conselho, mas não é verdade. Não é verdade, não. Nosso conselho é um conselho que fiscaliza, é um conselho que acompanha, que fica próximo ali para saber o que está acontecendo, cobra o presidente, cobra o CG. Parabéns aí ao nosso Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube. Jordão, vamos às informações do aniversário do Peixe. Vamos falar do Grêmio de Porto Alegre, comandado por Mano Menezes. Como vem o Grêmio, Jordão? O Mano Menezes que contou com o reforço de 2 jogadores que eram dúvidas para a partida. O Marcos Rocha, que havia sentido dores musculares no último jogo contra o Vitória, ele foi confirmado para a partida e joga hoje. Além do mais, o Mano Menezes conta com o reforço do João Lucas e Santos Futebol Clube, que foi liberado pelo departamento médico. No entanto, ele ainda conta com bastantes desfalques, começando com o Thiago Volpe, goleiro que sentiu um problema na antepenúltima partida. João Pedro está fora, Balbuena, Rodrigo Eli, Cuejar, Vila Sante, Monsalve, o atacante Bright White, o meia William e o outro atacante Carlos Vinícius. Além do mais, ele conta com uma lista extensa de pendurados. Marlon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Alisson e Amuso podem ficar suspensos para a próxima partida do Tricolor. E o Tricolor que inclusive tenta combater um tabu. Não ganha na Vila Belmiro desde 2019, mas não perdeu os últimos 3 jogos jogando como visitante na competição. Porém, é a segunda equipe hoje no Campeonato Brasileiro que menos finaliza as suas jogadas. Com base nisso, um provável Grêmio vem num 4-2-3-1 do técnico Mano Menezes, começando com Gabriel Grando no gol, Marcos Rocha pela direita, Gustavo Martins e Walter Kahneman formando uma dupla de zaga e do lado esquerdo o Marlon. Para o meio de campo, Eric Noriega, o peruano, Arthur e Edenilson, e para o ataque, Alisson pela direita, Christian Pavon pela esquerda e na frente, André Henrique sendo a referência. Tá aí o Thiago Jordão trazendo esse Grêmio de Porto Alegre para a partida de logo mais contra o Santos Futebol Clube, jogo às 21h30 na Vila Belmiro, né? O Grêmio com muitos desfalques, como você bem trouxe aí, né, Jordão? São desfalques realmente em grande quantidade. O Volpe, o goleiro, João Pedro lateral, Balbuena, zagueiro, Rodrigo Eli, Cuejar, Vila Sante, Monsalve, Bright White, o centroavante, o William, né? O William que jogou aqui no Corinthians, recém-chegado no Grêmio, Carlos Vinícius. É um Grêmio realmente despedaçado, hein, Jordão? É um Grêmio despedaçado. Eu acho que em condições normais, o Santos, no meu entendimento, já era melhor do que o Grêmio. E com esse Grêmio todo remendado, eu acho que o Santos é muito favorito hoje na Vila Belmiro. Aliás, se o Santos hoje não vencer o Grêmio da forma como o Grêmio está em campo, parem as máquinas, viu, Jordão? Crise à vista, hein? Sem dúvidas, crise estará à vista pelos lados da Vila Belmiro e o Grêmio, que, no meu ponto de vista, os principais desfalques estão no meio de campo.
Tanto o Cuéllar quanto o Vila Sante são jogadores que se impõem no meio de campo. E hoje o Santos, e também são fortes fisicamente. E hoje o Santos vai enfrentar jogadores que não são fortes fisicamente no meio de campo, exceto o Edenilson. O Arthur nunca teve a característica de ser um jogador brigador, um atleta que marca e que consegue de fato desarmes e impondo a sua questão física em cima do adversário. O Eric Noriega, esse sim é um jogador mais de marcação, só que também ele não é tão forte fisicamente falando, então o Santos pode se fazer valer dessa situação, principalmente com o Zé Rafael. O Zé Rafael, sim, é um atleta forte, é um atleta que tem um equilíbrio muito bom e é difícil de derrubar o Zé numa jogada no meio de campo. Só que eu faço um adendo com relação ao Grêmio, que pode ser perigoso na bola aérea. Por mais que o Grêmio hoje no Campeonato Brasileiro não figure entre as equipes que mais acertam cruzamentos por partida na competição, ainda assim conta com jogadores perigosos para a função. André Henrique é um bom cabeceador, o Marlon é perigoso nas jogadas aéreas e o Marcos Rocha bate lateral jogando na área como se fosse um escanteio. Então o Santos tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Grêmio certamente tentará transições para o ataque do lado direito, principalmente com a velocidade do jovem Alisson, tentando surpreender o Santos numa bola nas costas da defesa, ou quando tiver um certo domínio do campo de ataque, tentar uma bola dentro da área. Outra expectativa que eu não tenho é que o Grêmio tente chutes de fora da área, visto que o Tricolor Imortal é o segundo time que menos conclui a gol na competição. Tá certo, tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate, tá aí o Thiago Jordão, na varanda mais famosa do Brasil. É um jogo que, na minha opinião, o Santos hoje tem favoritismo jogando na Vila Belmiro. Eu não vou ficar em cima do muro, não. O Santos tem que vencer o jogo, é melhor do que o Grêmio, principalmente quando se trata do Grêmio reserva, tá jogando em casa, precisa da vitória. O Grêmio que se recuperou no campeonato, né, Jordão? Conseguiu 2 importantes vitórias, uma contra o Inter, que derrubou inclusive o Roger Machado no Grenal, e outra jogando em casa contra o Vitória, jogando na Arena do Grêmio. Ou seja, o time do Mano Menezes respirou no campeonato brasileiro, e o Mano que tem a sombra do Renatão, né, Jordão? Você já teve a sombra do Renatão, Jordão? Eu não, Marcão. Não? Mamãe! Quem tem a sombra do Renatão é o Mano Menezes. O Renato, quando está no mercado, o treinador do Grêmio sempre está ameaçado, seja quem for, viu, Jordão? É exatamente assim, Marcão. Renato Portaluppi e Grêmio é uma relação eterna, né, Marcão? E se fosse em outro contexto de partida, hoje, inclusive, poderia ser um jogo que poderia dar pesadelos para o Mano Menezes, porque não sei se todo mundo sabe, mas o Mano Menezes contra o Juan Pablo Vojvoda, Marcão, ele é freguês de carteirinha. São 7 partidas jogando contra o treinador argentino do Santos e ele nunca ganhou, tanto por Internacional quanto pelo Grêmio e também pela equipe do Corinthians. Pedro Henrique, Marcão, hoje vai ser 1-0 pro Santos. Vamos, Santos! O Gleison Branda, se jogar a bola, vai ganhar de goleada. Vini, eu acredito na vitória, mas quem pensa que vai ser moleza está enganado. Ricardo Vasconcelos, não dá pra ter medo do Grêmio, pô. Em casa é ir pra cima e ter confiança, exato. Vini, mas Marcão, nossos jogadores são melhores, mas peca no trabalho em equipe. Concordo. Mas, pô, se nós não acharmos hoje que o Santos é favorito contra o Grêmio, jogando em casa, precisando do resultado, o Grêmio com 13 desfalques, vamos parar, vamos fechar e vamos fazer outra coisa. Vamos jogar ping-pong, vamos jogar frescobol, vamos jogar futevôlei, vamos fazer equipe de natação para concorrer com a Santa Cecília, vamos fazer outra coisa, pô. Se com 13 desfalques, jogando em casa, precisando do resultado, o time evoluindo nas mãos do Vojvoda, se eu não achar que o Santos ganha hoje, vamos brincar de outra coisa, vamos fazer outra coisa. Vamos brincar de natação, vamos fazer triatlo, né? Outra coisa. Futebol não, hein?